Então, essa é uma pergunta muito polêmica, mas para mim muito clara, não é? Uma vez há poucos anos atrás, eu dei uma palestra em Mônaco, onde o tema foi uma aula de 1 hora, e depois eu repeti essa palestra em vários países, porque gostaram e me convidaram, e nós falamos sobre a definição, a história do contorno facial e a definição de beleza entre os povos, né? Entre todos os continentes. E eu fui premiado por essa palestra na Europa e fiquei muito contente. Então, eu mostrei a minha experiência nos todos os continentes que eu falo, não é? Mostrando o que é beleza, qual é a definição de beleza. E depois de tantas viagens pela Ásia, Estados Unidos, quer dizer, América do Norte, América Central, do Sul, a gente mora aqui, Europa, Oceania, Ásia Pacífica e do Norte, eu pude perceber que a definição de beleza muda completamente de acordo com a região, principalmente Ocidente para Oriente. Então, por exemplo, como eu expliquei em outras entrevistas, o Ocidente, aliás, o Oriente, as mulheres procuram, né, um injetor, o dermatologista ou o cirurgião plástico para ter uma melhor proporção de rosto, né? Já desde novas, elas querem ter um rosto mais bem, o comprimento com a largura, com balanço melhor, a proporção áurea. E já na América Latina, as mulheres procuram, quando já tem uma ruga que está aparecendo, o sulco nasogeniano, o bigode chinês já está evidente. Então é outra necessidade. Na Europa, elas procuram muito mais idosas, porque a ruga é muito mais bem-vindo, o envelhecimento é muito mais, significa muito mais sabedoria. Os homens dificilmente tratam na Europa. Então, quer dizer, isso muda muito de continente para continente. Mas, por exemplo, voltando para a Ásia, que me fascina muito, não é? As mulheres procuram também muito mais cedo para ter uma proporção melhor de rosto, porque elas têm pânico de envelhecer. Porque o casamento, por exemplo, na China, ainda é muito ligado à mulher jovem, quase que, ou virgem, quer dizer, no sentido de uma mulher muito com carinha de 15 anos de idade. Então, quando elas, por exemplo, que têm um rosto muito angulado, o arco zigomático, essa parte é muito larga, o ângulo de mandíbula, a linha de mandibulhamento também são largos, é tipo da descendência da Mongólia, quer dizer, toda essa questão da China, e essa parte daqui começa a ficar um pouco mais funda, elas têm pânico disso, então elas pedem para preencher essa região justamente para manter um rosto que a gente chama de baby face, que é o rosto de 15 anos de idade, e aumentar o comprimento do mento, quer dizer, para deixar essa parte mais larga, mais comprida, para tirar um pouco da tensão da largura, porque geralmente é um rosto curto e largo. Enquanto que essa definição na América Latina é desejada. A menina de 15 anos no Brasil ou na Colômbia, enfim, na América Latina toda, ela quer ter essa parte mais funda para justamente ter mais valorizado a região malar e o ângulo de mandíbula. Então, porque isso significa a mulher sensual de 25 anos, por exemplo. Então, por isso que a Gisele Bündchen e principalmente a Angelina Jolie é um ícone de beleza na América Latina toda, talvez na Europa, nos Estados Unidos com certeza. Mas na Ásia, a Angelina Jolie não faz sucesso nenhum, porque elas têm esse contorno quadrado e elas não querem. Elas querem deixar um pouco mais redondo, não muito, mas um pouco. Então, mostrando que a definição de beleza muda completamente de acordo com os povos. O último exemplo, a Coreia e o Japão, que é 1h30 de voo, de diferença de tempo, eles se odeiam politicamente, historicamente, não é? Então, o Japão, por exemplo, ele é muito mais conservador, a maioria da população é budista na religião, são conservadores. Então, eles têm o rosto largo, curto, o terço médio é largo, o terço inferior geralmente não é tão largo assim, é mais retrognata no perfil, o queixo é mais retrognato, menos projetado, e eles não querem mudar isso. Agora, o coreano, por ser um pouco mais ocidentalizado, ele quer ter o contorno inferior bem quadrado, o mento também. A mulher ocidental coreana, ela tem essa parte muito larga, ela quer deixar totalmente fina, faz cirurgias, às vezes para diminuir a largura óssea, para ser mais ocidentalizada. Já o Japão não, eles são totalmente bairristas, japoneses com muito orgulho da sua descendência e por serem inimigos da Coreia. Então são povos que moram geograficamente muito próximos, mas com definições de beleza completamente diferentes. E o bom disso tudo, né, às vezes minhas pacientes, sim, mas por que o doutor André dá tanta aula fora do Brasil, na Ásia, se a gente é brasileiro? Porque no Brasil nós
nós somos muito ricos na miscigenação, não é? Então nós temos todas as descendências, as miscigenações no Brasil. A gente só não tem indiano da Índia no Brasil, porque nós temos todos os europeus, as colônias chinesas, japonesas e coreanas aqui, os afrodescendentes. No Brasil e Estados Unidos nós temos todos os formatos de rosto. Então, por isso que nós temos uma experiência muito grande com todas essas diferenças. E isso me encanta muito no tratamento final do paciente.